Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, minha, nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, que te acompanha onde quer que você esteja, né? Caminhando pelas ruas, fazendo seus exercícios, lavando seus pratos, fazendo uma faxina na casa, ou estudando, né? Usando o nosso podcast como uma ferramenta de estudos. Eu sou o Pablo Magalhães. Eu sou Joyce Pereira. E aqui é o camarada Kleber. E hoje nós vamos falar de um tema que é, digamos, polêmico, mas que faz parte da nossa história, mais precisamente da nossa história urbana, porque nós vamos falar sobre a pichação. E aí, quem tem medo de pichação? E os pontos, né, que a gente precisa é saber, para poder discutir esse tema, uma visão que é uma visão não classista, né, é entender como que a pichação surge, de que forma que as pichações, elas são reflexos de uma identidade urbana, de uma identidade também, né, que eu vou colocar uma identidade de idade, não sei se eu posso falar isso, né, ou seja, de um período da vida das pessoas onde isso aflora, e entender as representações sociais, né, que as pichações elas vão trazer, né, para as nossas cidades. Pois é, hoje vamos trocar uma ideia sobre esse assunto e você que está ligado aí ouvindo a gente. É um tema que foge um pouco vamos dizer assim, dos assuntos clássicos, mas que fala muito sobre o comportamento dos grupos sociais nos espaços urbanos e como isso também faz parte da construção histórica desses espaços, né? Bom, mas antes de entrar no nosso tema, vamos para alguns recadinhos. Joyce Oliveira, o Historiante é esse local composto por professores que produzem conteúdo bacana para todo mundo estudar e que também produzem cursos online, né? Justamente, né? Você que está aqui acompanhando nosso trabalho, né? Está precisando de ACC para poder se formar, está precisando de um conhecimento só porque você quer ser uma pessoa sabida? Então, o Historiante, ele te dá essa possibilidade, né, de fazer cursos de forma online. E aí, hoje aqui eu vou indicar para vocês, né, o curso A Escrita da História, né, que é um curso que a gente tem aqui, que é tanto para as pessoas que têm formação, como para as pessoas que não têm formação, mas querem, né, começar a pensar como historiadores. Então você pode ir lá, né, escolher este curso dentre os vários que a gente tem e aprender um pouco mais com a gente. E tem mais aqui no Historiante. Você que é apoiador e para você também que não é apoiador, é só ouvinte do Historiante, nós continuamos com o nosso cupom de desconto na editora parceira aqui do Historiante, a editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. Ele vai estar aqui na descrição desse episódio e com este cupom você vai ter 20% de desconto no acervo de livros da editora Contexto. Olha que maravilha, que você vai encontrar vários livros de autores renomados e você tanto vai ajudar aqui o Historiante usando o nosso cupom de desconto Historiante20, como você também vai ajudar o seu bolso, porque é sempre bom adquirir um livro com um descontinho ali para ajudar naquele outro material que você pode vir a comprar também lá na editora Contexto ou ajudando o Historiante através do nosso Apoia-se no apoia.se/historiante. E se você acha que está com sorte, seja um apoiador e concorra a um livro no sorteio mensal de livros aqui do Historiante. É isso aí, né? E você que é nosso apoiador sabe que tem muita coisa bacana que você recebe lá no nosso grupo secreto, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo da Aurelo. Mas, claro, você também pode contribuir com qualquer valor através do nosso Pix, que é o historiante@gmail.com. Faz um Pixinho. Faz um Pix. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Aurelo, porque ele é leve,
fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Veja só, a gente passou as últimas duas minipédias falando sobre ditaduras, né? A última falamos sobre a ditadura militar no Brasil. O período da ditadura militar foi um período de forte repressão a diversas manifestações culturais e principalmente a qualquer diversidade que pudesse existir. Isso também tem a ver com o movimento jovem, o movimento estudantil. Nesse momento, né, que muitas pessoas observam como um momento cinza da história do Brasil, nós tivemos uma repressão muito forte às diversidades, com a ideia e a tentativa de uniformizar essa ditadura, essa juventude, fazendo com que ela se transformasse em uma coisa muito disciplinada e muito militarizada, vamos dizer assim. Claro que falamos do Brasil e da cultura brasileira, e que com diversos focos de resistência, principalmente no cinema, no teatro e por aí vai. Principalmente no momento de transição do final da ditadura militar, a gente vai ver uma efervescência e um florescimento do Brasil e da cultura brasileira através do que a gente convencionou chamar da abertura lenta e gradual do final do regime militar, aonde os direitos civis, de certo modo, eles começaram a ser readquiridos e a população ela passou a respirar um pouco mais. O cinza do período ditatorial vai passar para o colorido, né, da redemocratização e dos anos 80, principalmente ali entre 82 e 85, que é o momento em que a gente vai ter esse final da ditadura e a abertura política no Brasil. Nós vamos ter aí o retorno das eleições, inicialmente as eleições legislativas, né? O multipartidarismo vai voltar e a gente vai ter uma efervescência cultural muito característica, e eu posso citar alguns exemplos em relação a isso. A gente vai ter o lançamento do filme Menino do Rio, que traz um novo estilo de vida, um estilo de vida muito relacionado à juventude brasileira daquele momento. Vai ser o ano do surgimento da banda Blitz, né, que vai tocar nas rádios de muito país, principalmente com aquela música Você Não Soube Me Amar, que talvez você que nos ouve conheça, né? É o pioneirismo do rock brasileiro voltando aí à cena, né? A gente vai ter aí a democracia corintiana, famosa democracia corintiana, se solidificando no cenário nacional. Então a gente vai ter aí, e principalmente, né, no cenário político, o movimento Diretas Já. É um momento de efervescência, de abertura, vamos dizer assim, de novos anseios que vão culminar com a eleição do Tancredo Neves, ainda que de forma indireta, mas com muita participação da população. E aí é onde a gente vai ter uma produção cultural muito forte, uma virada, uma guinada que vai acontecer, aonde com o fim da censura e com a abertura política, o volume de produções culturais vão pipocar, né? O que estava represado durante a ditadura militar vai se soltar na redemocratização, na nova república, e a gente vai ter aí uma profusão de produções. E principalmente, né, o estabelecimento, digamos assim, dessa indústria cultural mais liberalizada, mais profícua, mais cheia de referências, que vai dar à juventude no início no final dos anos 80 e início dos anos 90
uma infinidade de produtos que elas vão consumir. A gente vai ter o reaquecimento desse consumo, apesar das dificuldades financeiras que o Brasil vai passar, mas que principalmente vai trazer de volta aí uma juventude que estava um tanto escondida, um tanto represada, através de produções culturais cada vez mais coloridas, cada vez mais liberalizantes, cada vez mais relacionadas de fato à vida da juventude, né? E aí, né, é nesse contexto que os Estados Unidos vai lá, sei lá, nos anos 70, mas aqui no Brasil, né, você tem a profusão das pichações como um fenômeno urbano, sobretudo a partir dos anos 90, né? Não dizendo eu que não havia pichações anteriores a isso, né? Havia pichações na época da ditadura, mas eram pichações diferentes das que a gente conhece hoje, né? Que eram pichações com mensagens políticas, com textos maiores. Mas a pichação, tal como a gente conhece, né, ou a gente desconhece, porque nós não conseguimos ler, né, o que está lá, justamente que não é para a gente ler, né, depois que ela vai falar mais sobre isso, está relacionado a esse fenômeno, né, do crescimento das cidades e também das desigualdades geradas no contexto urbano, né, sobretudo quando a gente pensa na relação, né, entre centro e periferia, né, e pensando nos próprios aparelhos de Estado, né? Eu falei sobre isso no começo, né? Relacionado a uma idade específica que vai ser no período da adolescência, né? Então, a pichação, né, como um fenômeno social, ela se dá em via de regra, né, entre uma faixa etária aí de adolescentes e vou colocar entre os jovens adultos, e isso se relaciona ao contexto social em que eles estão inseridos, né? Onde há essa desigualdade social, onde a escola ela não representa e ela não apresenta elementos que são elementos de identificação para esses sujeitos, né? Então, isso é uma coisa que se discute hoje bastante, né? É como que a escola se preocupa com as pessoas que estão naquele lugar que é o do estudante, né? Do discente. E aí é nesse momento, né, em que a escola não representa essas pessoas, né, onde você também tem uma realidade familiar, que é uma realidade complexa, né, que é uma realidade onde há um desarranjo familiar, que vão surgir as oportunidades em que o público, ou seja, a rua, né, ela se torna um lugar de acolhimento para esses adolescentes. E aí eu tô falando aqui tanto de meninas como de meninas também, né? Porque aí o que a gente tem que frisar também é que há mulheres pichadoras, não há só homens, meninos, né? Também há mulheres que fazem as pichações. E aí o espaço privado, que é o espaço da casa, ele não é um espaço acolhedor. Então, esses sujeitos vão tomar para si o espaço da rua como um espaço que é o espaço de conexões, de sociabilidades, né? E esse espaço que é de construir esses afetos. E é a partir disso que vão se formar, né, diferentes grupos, e esses grupos vão começar a fazer atividades que são atividades da idade, né? Que é desafiar a si, né, seus próprios limites, para se afirmar perante o grupo, né, para se afirmar, né, perante também a sociedade, né, porque a pichação ela pode ser tomada no sentido de anarquia, mas não como a gente pensa, né, não nesse sentido de um sistema político. Kleber depois pode falar mais sobre isso, mas vai ser, né, esse período, né, relacionado à adolescência e a ser um jovem adulto que vai permitir, né, a formação desses grupos, que aí pode ser chamado de gangues, né? Pode ser chamado de gangue, pode ser chamado de galera, mas enfim, adolescentes que usam a pichação como um modo de representar a si, né, dentro do espaço urbano. E aí, por que é tão complicado a gente falar sobre isso? Porque a gente não pode atribuir, né, fatores essenciais neste processo, né? A gente tem que analisar, né, de que forma alguns eventos, né, alguns processos se concatenam entre si para poder formar esse fenômeno, que é um fenômeno que está presente nas cidades brasileiras.
não só brasileiras, né, mundiais. E dentro dos materiais que utilizamos aqui para pesquisa, por exemplo, artigos do site Diplomatique e da Universidade Estadual do Maringá, a gente vê que a questão da pichação, ela tem muita ligação com o que ocorre no contexto social. Posso até trazer aqui, por exemplo, um trecho que está presente no site da Universidade Estadual de Maringá, que fala, que Saulo Métria, ele fala exatamente com relação à questão da pichação, que ele fala, entre aspas, aqui, o picho é como um termômetro social, ele acontece onde acontece maior contraste social, político e ideológico. Geralmente, onde o Estado não age, o picho aparece com maior frequência, pegando exatamente o que Joyce acabou de falar. Exatamente essa lacuna, o vácuo. O vácuo, eles não vai existir na sociedade, não vai existir esse espaço totalmente, digamos, desocupado de cultura, de ações, de movimentos sociais, de ações da sociedade. Sempre vai ser ocupado por uma coisa. E onde está ocorrendo exatamente esse contraste social, onde está ocorrendo essa, digamos, desigualdade na sociedade, ela vai ser ocupada por alguma coisa. Esse espaço que seria ocupado por atividades sociais, atividades familiares, a presença da escola, novamente o que, como já se disse, acaba sendo ocupado pela união de pessoas em torno de alguma ação. E a pichação, dentro também do que nós acabamos de ler, o que nós estudamos em sites, até no documentário, a pichação seria não somente essa união de pessoas, de um grupo, seria também uma exposição da pessoa, ou seja, o picho, ele seria como a sua assinatura, a sua rúbrica, dentro daquele espaço, naquele espaço urbano. E o interessante que ocorre também aqui no Brasil é exatamente essa distinção do picho, a pichação, do grafite. Porque a pichação, ela tem sempre aquela noção do, digamos, da tinta preta, da sua assinatura através da própria utilização de palavras com relação àquele espaço. Já o grafite não. O grafite, ele vai ter uma representação mais fácil de ser assimilada pelas pessoas. Vai ser colorido, vai ser esteticamente mais belo, entre aspas, para as pessoas. Porque tem pessoas também que acham que o grafite e pichação é tudo a mesma coisa. Infelizmente, na nossa sociedade tem pessoas que acham que qualquer movimento artístico é errado. Mas, voltando a essa questão da pichação, a pichação ela vai ser aquele movimento em que vai fazer com que a pessoa pense o que é aquilo ali que está sendo escrito, qual é a simbologia daquele traço, daquela letra, daquela gravura feita naquela parede. E isso é, como dito, um termômetro social, porque a gente percebe que há uma maior expansão, principalmente das pichações, quando há problemas de âmbito mais, digamos, sociais. E nesse sentido, a gente pode até lembrar que, como já dito aqui, essa pichação ela surge no Brasil, depois vem essa, digamos, divisão, entre aspas, da pichação com grafite, mas que eles andam ali em paralelos, digamos, num bojo bem similar. Mas a gente lembra que essa questão da pichação, ela muitas vezes vai estar dentro de um contexto de anárquico, mas não anárquico do vandalismo só em si. Vai estar numa forma da pessoa mostrar a sua revolta contra as desigualdades, contra o que está ocorrendo ali com ele. Uma forma dele, digamos, desabafar dos seus problemas.
E a gente tem até um convidado, né, Joyce? Um convidado que tem bastante, digamos, gabarito para falar sobre isso. É isso mesmo, né? E para poder explicar um pouco melhor para vocês, né, o que são as pichações, e no caso que são as pichações de São Luís do Maranhão, a gente convidou, né, o professor mestre Antônio Marcos Melo Costa, mais conhecido como Marcos. Diga aí, Paquito, o que é que você tem pra gente? Olá, historiantes. Eu sou o professor e pesquisador Antônio Marcos Melo Costa. Ministro aula de História na rede pública, municipal e estadual de ensino na cidade de Rosário. Ministro aula para o 6º ano e também no ensino médio do 1º ao 3º ano. Já enquanto pesquisador, a minha área de pesquisa é voltada para gangues e pinchações em São Luís na década de 1990. Os trabalhos que eu fiz foi o trabalho de conclusão de curso de graduação e de mestrado. No caso, a monografia e a dissertação de forma respectiva. Os trabalhos foram feitos no período de 2011 a 2014. Durante esse período, eu entrevistei 22 ex-integrantes de gangues em São Luís que atuaram durante a década de 90. A partir da história oral, eu analisei as entrevistas dos ex-integrantes das gangues, das galeras. E as galeras que foram analisadas e entrevistadas foram FN, Falange Negra, NT, Novos Terroristas, GEC, Garotos Cruéis, RB, Ratos do Barulho, GR, Garotos Rebeldes, MC, Mensageiro de Cristo e GBP, Garotos da Bota Preta, ou como ficou conhecida no imaginário dovicense, a Gangue da Bota Preta. Também, a partir da análise documental, eu analisei os periódicos que circulavam em São Luís no período, para ver qual era o discurso da mídia com relação às gangues e às pichações. Os jornais que foram analisados foram Jornal O Estado do Maranhão, Jornal O Debate, Jornal Pequeno, Jornal de Hoje e Jornal O Imparcial. A pesquisa foi iniciada em dezembro de 1992 e ela vai ser finalizada em dezembro de 1996. O ano de 1992 é o que dá início à pesquisa, porque é pela primeira vez que o nome gangue, de alguma gangue, irá aparecer em algum jornal de São Luís. No caso, em dezembro de 1992, o nome Gangue da Bota Preta irá aparecer nos jornais, nos periódicos de São Luís. E o episódio que é narrado nesse período é o episódio do arrastão que teve em São Luís em 1992, em dezembro de 1992, quando, a partir da narrativa dos jornais, a Gangue da Bota Preta ameaçava entrar em algumas escolas de São Luís, a exemplo do Liceu Maranhense, e também cortar o seio de algumas meninas. Essa narrativa é que dá início à pesquisa sobre gangues e pinchações em São Luís. E o ano de 1996, dezembro de 1996, é tido como fechamento da pesquisa, porque nesse período é o período que muitos ex-pinchadores, ex-entrevistados, os entrevistados, irão sair das galeras, das gangues. Do período de 1995 a 1996, muitos pinchadores, ex-pinchadores, irão sair das suas galeras. Essa primeira geração, que é a geração de 1990 a 1995, vai dar lugar a uma nova geração. Uma geração que já vai ter contato muito mais com arma de fogo e com conflitos muito mais acentuados, não só entre os grupos, como também entre a polícia, com a polícia. O ano de 1996 também é tido como o ano que vai ser encerrada a pesquisa, porque é nesse período que o aparato do Estado, de segurança pública do Estado e também de segurança privada, irão dar muita ênfase ao combate à pichação e às gangues. É nesse período que, de acordo com os jornais, o Estado irá investir pesado no combate à pichação e às gangues. Também é nesse período que vai ter um controle muito mais rígido com relação à venda de spray nas lojas.
E também é nesse período, em 1995, a partir da lei número 3.392, de 4 de julho de 1995, que vai ser instituída uma lei que vai tratar basicamente da punição aos pichadores em São Luís, que atuavam no Centro Histórico de São Luís. Então, nesse período se encerra a pesquisa e agora iremos tratar basicamente da pichação em São Luís na década de 1990. O conceito de pichação que foi utilizado no trabalho é o apresentado pelos pesquisadores Luciano Spinelli e Rodrigo Amaro Carvalho, que analisaram que a pichação pode ser caracterizada como letras ou assinatura de caráter monocromáticos, feita com spray ou rolo de pintura, e que a pichação trata-se de uma forma de comunicação, porém é uma comunicação fechada, pois os pichadores, embora acabem também chamando a atenção da sociedade, eles pretendem na verdade se comunicar apenas entre eles. E aí, a partir do trabalho da pesquisadora Talvane Malúcio Araújo, nós vemos que em São Luís, de 1986 a 1989, já temos o aparecimento dos primeiros grupos que vão utilizar da pichação no centro de São Luís, especificamente na Praça Deodoro. Esses grupos são os Bárbaros, os Víboras, os Selvagens, os Aniquiladores, Dente de Sabre, Turma da Xuxa e dentre outros. Esses grupos vão se encontrar no centro de São Luís, na Praça Deodoro, e utilizar da cartografia do centro da cidade para deixar sua marca. Entretanto, essa pichação que eles faziam era colocar basicamente o nome do grupo, somente o nome do grupo. Esses grupos e essa forma de pichação vão sofrer muita influência de um filme que era muito visto pela juventude ludovicense da década de 80 e 90. Esse filme é o filme Os Selvagens da Noite, de 1979. No filme norte-americano, várias gangues de Nova York vão aparecer no filme, umas brigando com as outras. E no filme, uma gangue específica, que é a gangue Selvagem da Noite, que é a gangue mais perseguida, é uma gangue que por onde ela passar, eles vão deixar suas marcas na cidade. As marcas é colocar basicamente o nome do grupo. Então, esse filme que foi muito passado em São Luís, no cinema de São Luís da década de 80 e também na TV aberta de São Luís na década de 90, exemplo da Rede Globo, da TV Manchete, da TV Bandeirante, vai dar uma influência muito grande para a juventude ludovicense e as primeiras formas de aparecimento das primeiras pichações de São Luís de grupos que vão sofrer influência diretamente desse filme. Essa forma de pichação de colocar apenas o nome do grupo vai sofrer modificação a partir da chegada em São Luís de dois pichadores que são de fora à realidade ludovicense. Esses pichadores são Pastor e Mel, que irão chegar em São Luís em 1989 a 1990. Pastor e Mel, que são respectivamente de Fortaleza e Belém, eles irão inaugurar em São Luís uma nova forma de pichar. Do Pastor, nós temos a pichação enrolada, que é o estilo de pichar de forma enrolado. O Pastor é aquele pichador que vai inaugurar em São Luís a forma de pichar em que a decodificação da mensagem, que é o nome do pichador, vai se tornar difícil até mesmo para outros pichadores. Entretanto, essa forma de pichação difícil até mesmo para outros pichadores era muito bem vista pelos pichadores. Porque de acordo com o ethos do pichador, quanto mais difícil você fizer essa pichação, mais ibope você tem entre seus pares, entre os outros pichadores e também as fãs dos pichadores, que eram as mulheres, as estudantes, que esperavam ver uma pichação. Já do Mel, nós temos a pichação de colocar o nome do pichador mais o nome do grupo, ou o nome do pichador mais o nome dos grupos que estão aliados ao seu grupo, ou o nome do pichador mais o nome de alguém que quer também vir na onda do ibope do pichador. Mel é esse pichador que vai inaugurar essa forma de pichação. De Mel, nós temos as pichações tipo GBP mais GR mais FN. A gangue da Bota Preta está aliada a outras gangues. De Mel nós também temos as pichações Mel mais Cacaquis, ou seja, Mel agora está aliado a Cacaquis, que é o nome de uma das mulheres que gostavam muito de pichadores na época. Então, Mel é este pichador que vai modificar a forma de pichar em São Luís. Então, nós temos aí dois fatores externos à realidade de São Luís como modificadores das pichações da década de 80 para a década de 90, que é Pastor e Mel.
Nós temos também as festas das galeras que foram organizadas em São Luís por Rubinho Jones e Stênio Kawasaki. Na década de 1990, de 1990 a 1992, inúmeras festas que foram encontros de galeras foram realizadas em São Luís, nas boates Casino Maranhense, Tashima House e KGB, todas localizadas no centro de São Luís. Nessas festas eram feitas as noites das galeras, em que você só podia entrar se fosse com uma galera. E aí você era incentivado a adentrar em alguma galera. E nessas galeras era feito o concurso de qual era a galera mais irreverente. E aí essas noites das galeras normalmente terminava em muita briga, principalmente do lado de fora. Então, as festas das galeras, que era um novo espaço de sociabilidade entre a juventude ludovicense, foi também outro fator motivador para o desenvolvimento das pichações em São Luís, pois sempre depois dessa noite das galeras, as galeras iam pinchando a cartografia da cidade de São Luís para demarcar seu território, demarcar que a GR passou por aqui, a Bota Preta passou por aqui e assim por diante. Também, aliado a isso, nós temos as reportagens que começaram a passar muito nas TV abertas de São Luís, a exemplo da Rede Globo, da Bandeirante, do SBT, da TV Manchete. Nelas passavam as ousadias dos pichadores do sul do país. E aí, de acordo com a informação, os relatos dos entrevistados, isso motivava com que os pichadores de São Luís também seguissem o que estava acontecendo no sul do país, que eram pichações cada vez mais ousadas, pichações feitas cada vez mais alto. E aí nós temos um grande pichador em São Luís na década de 90, que é o Augusto III, que vai pinchar cada vez mais alto, impulsionado muito por essas reportagens que passavam em São Luís de 1990 a 1993, que mostravam a ousadia dos pichadores do sul do país, que pichavam cada vez mais alto. E por fim, nós temos o processo de esvaziamento da família, que é um processo que vai ser analisado pelas pesquisadoras Glória Diógenes e Miriam Abramovay, que é um processo que vai ser analisado como o processo de esvaziamento da família vai contribuir para o processo da família da rua, como que o processo do esvaziamento da família vai contribuir para o desenvolvimento da família de rua, em que os jovens não querendo mais ficar em casa, pois a sua família não está mais lá, ou o pai entrou no mundo do alcoolismo, ou a mãe não aparece mais em casa e assim por diante, esses jovens vão buscar refúgio na família da rua, que é as galeras, que são as gangues. Então, essa família de rua ela é percebida como uma comunidade emocional, que vai amparar esses jovens, vai suprir esses jovens da falta da família de casa, que é aquela família que normalmente eles tinham até a década de 1980, que vai ser modificada agora na década de 90 com o desenvolvimento cada vez mais visível das galeras de bairro. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Então é isso, galera. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.